Olá, pessoal! Grande satisfação falar com vocês, dar continuidade, não é, ao nosso estudo, à nossa discussão a respeito das habilidades sociais para a pessoa com autismo, das estratégias, não é? No vídeo passado, eu comentei com vocês que nós faríamos em dois momentos, então hoje nós estamos aí para finalizarmos essa nossa discussão. Bem, continuando com os autores, os quais eu me baseio, né, para a questão das estratégias. Então, o que Rivière diz? Uma vez que os alunos autistas apresentam muita dificuldade em interagirem com seus pares, eis algumas estratégias para que se ajude o aluno a ultrapassar tais dificuldades. Eu penso que é muito importante nós termos a clareza em relação às dificuldades. O nosso trabalho, logicamente, ele não se pauta em dificuldades, não é? Mas no apoio, na ajuda para que esse nosso aluno consiga ultrapassá-las. Então, é por isso, né, esse nosso foco. Então, como uma estratégia, o que Rivière traz? E vai começar, pessoal, a saga do fone. Oferecer oportunidades de interação com alunos da mesma idade, criando um ambiente natural para o ensino de competências sociais. É muito comum, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, que quando a pessoa ela tem uma deficiência, há uma tendência muito grande na sua infantilização. Isso é social. E dentro do histórico da inclusão, isso é muito presente. Então, a nossa ação ela não deve contribuir com isso. Por quê? Né? Até um tempo atrás era colocado assim a idade mental, não é? O retardo mental. Com toda a mudança de CID, não é? Toda a mudança que a saúde mental, que a psicologia, que a neuro, que a psiquiatria teve, essa atualização, inclusive, de DSM, essas questões desse comparativo em relação à idade, eles não são mais tão vistos como importante. Por quê? Porque quando nós pensamos na idade cronológica, nós comparamos numa mesma linha. Então, todos têm 7 anos. E nós sabemos que as pessoas com alguma deficiência, com algum transtorno, têm suas especificidades. E essa comparação, ela não é feita nesse sentido, não é? Então, a idade, o desenvolvimento da pessoa que tem um determinado comprometimento, ele vai ser muito favorecido, não é? Com a interação entre seus pares de mesma idade. Por quê? Porque nós sabemos que nós, seres humanos, vivemos na modelização, não é? Qual é o modelo que eu quero seguir? Em quem eu quero me espelhar? Então, a questão da idade, da compatibilidade de mesma idade, tem, não é? Todo esse foco, todo esse enfoque. Como uma próxima estratégia, realizar jogos em grupo,
que proporcionam situações em que se recorre ao uso da linguagem para expressar desejos. Então, vejam bem, nós estamos falando de pessoas do espectro do autismo, não é? E como que nós podemos pensar na questão de grupo com esses alunos? E daí eu faço uma segunda pergunta. Como que nós podemos deixar de pensar em jogos em grupo? A questão de jogos, ela já é totalmente comprovada que facilita e muito a questão da aprendizagem. Então, os nossos alunos com autismo, eles podem também participar dos jogos em grupo, ou vamos ampliar aqui para situações de atividades em grupo, porque a própria socialização, o que é uma socialização? É um convívio que nós temos e um convívio com qualidade, com aproveitamento. Então, nas nossas ações, nós procurarmos inserir as pessoas com autismo, os nossos alunos, não é? Logicamente, respeitando as particularidades, mas ir propondo essa inserção, isso só vai favorecer o desenvolvimento da linguagem, não é? Da comunicação, da socialização e do comportamento. Apoiar o desenvolvimento de amizades. O ter um amigo, mesmo que seja superficial, desempenha uma valiosa função e facilita o acesso a uma vida social mais positiva, assim como a uma compreensão mais rica das relações sociais. Eu procurei, pessoal, entender o que significa esse superficial, não é? Dentro do que Rivière traz. E tem dois enfoques para o autor a questão do superficial. Ele coloca que o superficial em relação à amizade significa um contato mais distante que muitas vezes a pessoa com autismo tem em relação aos outros. Nós não falamos da questão da socialização? Então, às vezes, é uma convivência, não é? Mais atípica do que que essa pessoa vai ter do que se fosse uma convivência com uma pessoa que não tivesse o autismo. Não é uma convivência sem amor, não é uma convivência fria, mas ela acaba sendo superficial porque ela não tem toda, né, essa conjuntura de amizade. Ah, mas então o autista não vai fazer amizade? Ele pode sim, e pode não ter essa questão superficial. Eu quis focar aqui por conta, né, da colocação do autor. E a segunda ideia que ele traz também dessa amizade superficial é o contato que as pessoas sem deficiência, sem transtorno, muitas vezes têm com as pessoas com transtorno ou com deficiência. Não que seja uma coisa falsa, mas muitas vezes ela é amparada na pena, no dó, sentimentos que nós não devemos ter, não é? Mas a aproximação muitas vezes acontece nesse sentido. Então eu quero reforçar aqui, eu não estou dizendo que a pessoa com autismo, que a pessoa da educação especial e inclusiva não faça amizade e que as pessoas não queiram ter uma amizade verdadeira com eles. Não é isso. Eu estou explicando o caráter desse termo superficial que o autor usa nessa referência. Facilitar a interação social por meio de encorajamento. E eu acho essa palavra encorajamento
algo muito forte, não é? E também cheia de entendimentos. Essa coragem, onde é citado aqui, muitas vezes a pessoa com autismo, principalmente se é de um nível leve, do nível 1, vamos dizer assim, o que acontece? Ele vê os colegas, ele quer se aproximar, ele quer estar próximo, não é? Mas o seu neural, muitas das vezes, não permite isso. Tanto o seu neural, como o seu entorno. Às vezes, a família tem uma superproteção e não favorece. Às vezes, a escola tem uma superproteção e não favorece. Então, o encorajamento, quando é colocado aqui, é sempre respeitando a condição de cada um. Mas a gente sempre tem que mostrar, sempre tem que tentar, não é? E sempre tem que ajudar esse nosso aluno a tentar. Apoiar e ajudar o aluno a participar em clubes e esportes da escola. Eu já comentei em algum vídeo com vocês, não me lembro qual, dessa questão do esporte para a pessoa com autismo, né? A minha irmã, na pesquisa do doutorado dela, foi a questão do esporte, né? Ela trabalha com estratégias na educação física. Então, a pesquisa dela foi sobre as estratégias de participação das pessoas com autismo. Então, ela estudou a fundo, né, toda essa questão, o porquê dessa dificuldade tão grande que o autista tem nessa situação de esporte, de quadra, não é? E dentro da pesquisa ela coloca que uma das primeiras questões que se observou é a ideia do espaço físico. O espaço da quadra, o espaço aberto. E dentro das estratégias que ela traz na pesquisa, ela coloca até da delimitação da quadra. Porque é muito, nos vídeos, nas escolas que ela foi fazer a pesquisa, é muito comum a criança com autismo não administrar o espaço da quadra, não ficar naquele espaço. Então, são coisas que muitas das vezes a pessoa que não entende tanto, ela pode ver como uma graça, como uma falta de limite. Mas todas essas situações, elas têm o quê? Pessoal, um caráter neural. Por isso que é sempre importante, não é? Embora esse ano nós não tivemos um contato tão direto, mas as particularidades, porque essas questões elas são genéricas. Às vezes vocês podem falar, nossa, mas o meu aluno ama a educação física e ele vai super bem, não é? Mas há aqueles que muito pelo contrário. Então, as estratégias, inclusive nesses 2 vídeos que eu estou trabalhando com vocês, tem muito a ver isso, não é? Isso não se aplica para todos. Por isso que quando nós pensamos em inclusão, nós falamos de diversidade, né? E não existe 2 pessoas iguais. Nenhuma classificação que essa pessoa se enquadre, não é? Então, às vezes vale a pena quando nós ouvimos a colocação de alguém, pensar nesse momento, com esse meu aluno, isso não se aplica, mas tenho daquela outra sala de aula ou aquele outro aluno que eu conheci em tal escola que se aplica muito bem, não é? Ensinar a criança a observar as outras e a compreender o que fazer. Aqui entra a modelização, não é? Quando nós pensamos na ideia dos modelos, não são os modelos por simples cópia ou modelos para moldar comportamentos. Não é isso.
não é? Os modelos, o observar o outro, principalmente na questão do autismo, onde as estereotipias podem acontecer, as crises podem acontecer, esse mostrar para ele um outro comportamento, mostrar que isso também pode acontecer, ele também pode ter, não é, aquele comportamento que é mais adequado para a situação, isso é muito importante. Não no sentido da comparação, onde a gente pensa no aspecto de inferioridade e superioridade, mas sempre no sentido, né, que ele compreenda o entorno. Então, a modelização é nesse sentido. Fornecer atividades de interesse na hora do recreio. Aqui eu toco numa questão bem, né, complicada, porque nós temos duas situações dentro da educação especial e inclusiva. O aluno que não sai para o recreio por opção própria, e o aluno que não vai para o recreio fazer a mesma coisa que os outros vão. Então, vejam bem, eu tenho um aluno, ele tem um tutor, ele tem um cuidador, que vão dar todo o apoio necessário para ele, na hora que ele vai comer, na hora que ele vai ao banheiro, tal. E no resto do tempo, né, se ainda sobra um tempinho, o que os outros fazem? Os outros vão brincar. Vão brincar com quem? Vão brincar com os colegas. Com quem que está o aluno da educação especial e inclusiva? Uma mão o cuidador, uma mão o tutor. Porque tem tutor, tem tutor que faz o quê? Troca, inclusive, a hora do intervalo para não deixar a criança no intervalo sem ele, não é? Então, a gente sabe que o apego é algo muito forte, não é na educação especial e inclusiva, só que nós temos, pessoal, não estou corrigindo não, por favor, é tão bom saber, não é, que os professores amam os alunos pelos quais eles são responsáveis, mas nós temos que dar essa liberdade para o nosso aluno também, né? Ah, mas ele não quer, Raquel. Tudo bem, ele não quer, ele não se socializa, ele não quer sair da sala. Então, procurar, não é? Oferecer isso também de interessante para ele. Algo, principalmente na questão do autismo, algo que seja de lazer igual aos outros, porque é muito importante essa hora do recreio, essa hora do intervalo para as crianças. Incentivar a jogos cooperativos. Se nós falamos do autismo, onde a questão do social, a questão do comportamental são prejudicados, como que nós podemos pensar na cooperação? E isso vai totalmente de encontro com a questão dos grupos. Então, nós temos que procurar fazer essa introdução. Às vezes, nós não vamos ser felizes, né, na nossa tentativa. Às vezes, nós vamos passar um ano com essa criança e não deu certo, e não aconteceu. Mas o incentivo é importante. Nós mostrarmos que é um caminho. Não é exigência, porque isso só vai trazer problema para nós mesmos, não é? Nós vamos favorecer uma crise do nosso aluno se a gente tentar impor algo. Mas esse incentivo, esse favorecer, esse mostrar, isso tudo é muito importante. Realizar projetos e atividades que ilustrem as qualidades de um bom amigo. Vejam só, dentro da questão do próprio autismo, há essa preocupação em como são os sentimentos, não é? Eu aprendi na minha trajetória na educação especial que as pessoas com deficiência, né? As pessoas com transtorno, eles têm uma facilidade
para mostrar os sentimentos muito maior que aquelas pessoas que não têm. Tanto para mostrar como para esconder, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Devido a toda a trajetória de vida que eles passam, essa questão da emoção ser muito mais fragilizada, isso faz com que eles consigam ser muito mais transparentes em relação ao que eles gostam, em relação ao que eles não gostam. Isso muitas das vezes pode ser visto como algo ruim, não é? Essa sinceridade, né? Essa falta de filtro, porque muitas das vezes a gente tem filtros, não é? Nas nossas convivências, nós precisamos ter. Isso faz parte da nossa função executiva. Nós temos filtros, nós sabemos o que nós vamos falar, né? Nós sabemos, a gente antecipa o que vai ser feito. Muitas das vezes, dependendo do comprometimento, as pessoas com deficiência não têm. E isso é típico do autista, não é? Essa sinceridade, essa falta de filtro e de polidez no falar, tanto do que gosta, como daquilo que não gosta. Então, e isso às vezes é visto como um não sentimento. Isso não é um não sentimento, é uma outra forma de expressão. Então, observar qualidades de um bom amigo, ir reconhecendo os valores, se nós estamos falando de socialização, isso é muito bom. Por que você gosta dele? O que ele faz? Por que você não gosta daquele? Não é? Então, trabalhar essas questões de qualidade para que a gente possa ir favorecendo no nosso aluno essa polidez, para que a gente vá desenvolvendo que ele consiga, aos pouquinhos, ir usando da função executiva que ele tem. Ajudar o aluno a entender as emoções e expressões faciais, através do ensino direto e da linguagem corporal. Vejam só, linguagem corporal. Muito trabalhado na educação infantil, não é? E a questão das expressões também. Nós sabemos das dificuldades, do comprometimento que há dentro dessa questão, não é? De entender as entrelinhas, entender as expressões. Então, tudo isso, pessoal, faz parte, não é, do nosso trabalho e cabe a nós uma explicação de tudo isso. Uma explicação mais aprimorada e também, não é, um treino em relação a isso. Olha, se a professora está fazendo assim, ela ficou brava com a sala, todos ficaram quietos, você também tem que ficar quieto nessa hora. Então, tudo vai entrar dentro do quê? Dessa ajuda em relação a uma compreensão melhor. Agora, olha que interessante isso, que eu achei, né, que embora o vídeo não seja destinado aos pais, mas que muitas vezes os pais nos procuram, a ideia também de como favorecer em casa as habilidades sociais. Então, convidar crianças, uma de cada vez, para brincar com o seu filho em casa. Esse aspecto ajuda no desenvolvimento das habilidades sociais. E por que eu achei interessante colocar isso para vocês, mesmo sendo algo voltado para a questão dos pais? Porque em algumas telas anteriores, a gente viu muito a importância da questão das amizades, não é? E quem que a família vai convidar se essa criança na escola, que é um lugar para se fazer amizades, ele não tem nenhum amigo, ele não tem ninguém que ele se aproxime mais. Então, essa questão das amizades no ambiente escolar
para as crianças sem deficiência e sem transtorno, acaba se estendendo para a escola, para casa, da escola se estendendo para casa. Para os nossos alunos da educação especial, inclusive, isso também pode e deve acontecer, não é? Respeitando a necessidade, respeitando a peculiaridade de cada um. Mas é uma dica para os pais também. Tudo para desenvolver habilidade social. Porque, pessoal, como que a gente vai desenvolver? O que é uma habilidade social? É a convivência, não é? Essa convivência adequada dentro dos ambientes que nós vivemos. E nós só vamos conseguir desenvolver isso vivendo, né? A inclusão, ela traz como um dos objetivos muito importantes as habilidades sociais. Por quê? Porque a pessoa com deficiência ela vai estar em contato com o outro para se desenvolver, para aprender com os pares. Então, isso é muito importante. Aqui, o vídeo é destinado à pessoa com autismo, mas a gente pode estender essa questão do social para todas as deficiências. Aqui eu coloco para vocês a bibliografia, já pus no outro vídeo, retomo aqui, que às vezes fica, não é, entra aí dentro da questão de curiosidade, acho que é interessante deixar para vocês essa bibliografia. E agora nós encerramos o nosso vídeo. E eu quero, desculpe, aproveitar para conversar um pouquinho com vocês fora, não é? Dessa nossa questão de formação. Então, esse vídeo está saindo, né, hoje na sexta-feira, dia 11. Nós temos mais a semana que vem de trabalho, que é a última semana, não é? E depois ainda uns dias da semana do Natal anteriores, né, aí às nossas férias. Eu, como vocês, entro, né, em férias também. A nossa férias do núcleo pedagógico é igual dos professores. Então, hoje, nós encerramos a nossa formação na questão dos nossos vídeos. Então, o vídeo dessa semana conclui a questão do autismo, que nós conversamos, e eu acho que passou o ano tão rápido, nós conversamos tanto, não é? Aí via vídeo, mas tem tanto ainda para a gente conversar, tem tanto para a gente discutir, e isso é infindável. Mas por hora, né, os nossos vídeos nós paramos por aqui. Fica aí o último vídeo do ano. Na semana que vem, na segunda-feira, eu já coloquei no nosso grupo o convite para vocês. Vai acontecer no canal da Diretoria de Ensino o nosso primeiro webinar das APAES. Então, na semana que vem, eu não vou colocar o vídeo, né, como eu já disse para vocês, porque eu acho que nada melhor do que a gente conhecer o que as nossas escolas aí parceiras, que são as APAES, fazem. Eu acho que vai ser um aprendizado muito grande para todos nós. São 9 APAES e são elas que vão fazer as apresentações na segunda-feira. Então, eu deixo meu convite para vocês, se vocês puderem participar, não é? Com certeza nós vamos fechar, né, os nossos vídeos formativos com chave de ouro, porque eles têm muito para colaborar, muito para nos ensinar. Então, na semana que vem, eu deixo esse convite para vocês. Vai ser na segunda-feira, começa com início às 8h30. Eu deixei o link, já coloquei o link no grupo, mas eu coloco na segunda-feira de novo, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Uma outra questão também. Não posso esquecer de nada, que tem um monte de recado para aproveitar e passar. A outra questão que eu queria colocar para vocês
é em relação a essas semanas que faltam para a gente encerrar o ano. Nós vamos manter o grupo aberto. Se houverem arquivos para eu socializar com vocês, eu continuo socializando, tá? E até aí quando nós entrarmos em férias. Então, o que houver de socialização, eu vou continuar fazendo com vocês. Vídeo é o nosso último. Semana que vem, que é praticamente nossa última semana de trabalho, nós temos aí o fechamento das nossas formações com esse webinar das APAES. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês também, né? Eu sei que hoje eu estou gravando o vídeo na quinta-feira, então vocês vão e vou disponibilizar na sexta. Mas os relatórios, pessoal, eu preciso, isso é incondicional, o relatório dos tutores. Então, por favor, se eventualmente alguém não fez, eu preciso que vocês façam isso para mim, tá bom? Qual é o processo dos relatórios? Vocês encaminham para a escola e a escola encaminha no meu e-mail e impresso. Tem que ser seguido aquele modelo? Tem, porque é construído com a finalidade, não é? Da questão do encaminhamento para a secretaria. Então, a questão dos relatórios também. Uma outra coisa que eu quero combinar com vocês, já aproveitando, é a questão dos nossos grupos. Eu, Raquel, achei muito produtivo nós termos os grupos de WhatsApp. Foi uma forma de aproximação, não é? E eu posso garantir para vocês, se fosse presencialmente, eu não conseguiria fazer formação com vocês, né? Se a gente conseguisse fazer uma ou duas no ano, né? Por experiência dos outros anos. Então, essa ideia de vídeo, eu vi como muito produtiva, né? Eu achei assim, foi uma ideia muito boa que me surgiu frente a toda a questão da pandemia. Então, com a gente também do núcleo acontece a recondução, eu já fui reconduzida para o ano seguinte, então continuo na educação especial no ano que vem e pretendo continuar com essa estratégia com vocês, né? Pretendo sim, nós não sabemos como será ano que vem, eu sou do grupo de risco, então eu só volto, né, no trabalho presencial aí quando as coisas estiverem, né, mais seguras em relação à pandemia. Então, nós não sabemos como ficará, não é? Ainda no próximo ano. Mas eu pretendo continuar essas formações. Quando nós voltarmos presencialmente, a minha aproximação na escola, ela tem que existir, é isso que eu faço, não é? Ir para as escolas, então nós vamos sim, eu vou sim para as escolas, fazer as avaliações, atender o Ministério Público, estar próxima de vocês. Não é lógico que dentro da demanda que me é imposta, mas eu entendo que formação vai ficar um tempo sendo assim. Não é? Seria um sonho juntarmos todas nós, fazermos formação, enfim. Não sei como as coisas vão acontecer, mas eu acho que esse modelo, né, aí a distância, ele veio para ficar e para nós foi muito bom. Então, por que eu estou querendo dizer, aonde eu estou querendo chegar? Eu sei que muitos tutores não foram reconduzidos por N situações, não é? Sei que muitos ficaram entristecidos, porque por algum motivo a recondução não aconteceu. Eu também me solidarizo com vocês, não é? É muito bom quando a gente gosta do que faz, a gente já ter essa garantia para o ano seguinte, mas eu sei que para alguns isso não aconteceu. Sei também que alguns tutores não quiseram ser reconduzidos. Eu estou falando aqui em tutor, porque as professoras da sala de recurso, elas continuam, não é? Os intérpretes vão para atribuição e como falta intérprete de monte, a pessoa só não fica com aula se ela não quiser, não é? Então, por isso que eu estou me dirigindo aqui à questão dos tutores, que foram os que passaram pela recondução.
Então, o que eu queria combinar com vocês? No início desse ano, foi muito difícil montar os grupos, porque dá uma trabalheira montar os grupos do WhatsApp. Então, o que eu ia pedir para vocês, pessoal? Não saiam do grupo de WhatsApp, tá? Os que já foram reconduzidos, as professoras das salas de recurso, aí minhas parceiras, né? Não saiam. Vocês que já sabem que vão continuar no ano que vem, não saiam do grupo de WhatsApp. Quem, principalmente os intérpretes, que ainda não passaram pela atribuição, estão no grupo, vocês também não precisam sair, tá? E também não precisa sair nem quem não foi reconduzido ou quem não quis ser reconduzido, vocês podem fazer parte. Porque a educação inclusiva não é um grupo separado, não é? Então, eu peço assim, para que quem já está certo, que continua, que fique, não é? Mas aqueles que ainda não está certo, que vão ficar, ou que já sabem que não vão ficar, se vocês quiserem continuar no grupo, vocês são bem-vindos, tá? Não precisa sair de forma alguma, tá bom? Continuem, ou os intérpretes que não sabem que ainda que aluno que vai pegar, pode ficar, gente, por favor, não tem problema nenhum, tá? O grupo é isso, é para discussão, é para socialização, é uma forma de eu poder me aproximar de vocês, né? Através do pouco que eu sei, tá bom? E também, frente a isso, o que eu vou combinar com vocês? Assim que nós entrarmos em férias, para falar a verdade, eu não sei que dia da outra semana que é, gente. Se é na terça, se é dia 22, dia 23, eu não sei que dia que vai ser. Me perdi nisso, mas assim, o dia que as férias iniciarem, eu vou silenciar o nosso grupo, tá bom? Eu vou silenciar, daí vocês vão ter meu contato. Eu também vou estar em férias, mas se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me procurar. Mas por ser férias, eu vou silenciar o grupo, tá bom? Se surgir nesse meio tempo alguma informação, não formação, mas alguma informação que seja assim imprescindível, eu vou tomar liberdade e vou encaminhar para vocês. Mas assim, só se for alguma coisa de extrema importância. Se não, eu também não vou ficar atrapalhando ninguém nas férias, tá bom? Assim que o nosso trabalho voltar, seja ele presencial ou remoto, eu abro de novo o grupo, né? Eu abro para que todos participem e daí a gente volta a ser como somos até o momento. Mas no período de férias, eu vou deixar silenciado, né? Onde só eu coloco alguma informação se precisar, mas também não vou ficar pondo, não, podem ficar tranquilos, tá bom? Então, eram esses combinados que eu queria fazer com vocês. Convidar para semana para o webinar das APAES, falar do relatório, não é? E falar da questão dos grupos, que não, os que vão continuar não saiam, por favor, os que não vão continuar e os que não sabem se vão continuar, fiquem livres, não é? Para sair ou para permanecer, não há problema nenhum, e que no período de férias eu vou deixar o grupo silenciado, podem ficar, né, tranquilos quanto a isso. O que mais que eu queria falar para vocês? Do silenciar o grupo. E também que eu não sei falar para vocês, não há nada assim preciso de como será no ano que vem, como as aulas vão voltar, não é? Se voltarmos no presencial, se tudo tiver, né, seguro, tranquilo, que eu também volte aí da questão do grupo de risco, nós vamos ter a nossa proximidade nas escolas, não é? Mas a gente não sabe se isso vai acontecer, senão nós continuamos como foi esse ano, né? Então, acho que isso também eu queria colocar para vocês, que eram as informações que eu tinha para passar, então aproveito o vídeo para fazer isso. Uma outra questão que eu quero pedir também é que eu sei que por N situações há tutores, professores de sala de recurso, intérpretes,
que não estão nos nossos grupos, não é? Inclusive, né, tutores, que o grupo foi criado inicialmente com o objetivo dos tutores, quando nós começamos, e depois foi ampliando, graças a Deus, para outros, né, profissionais participarem. Mas, assim, principalmente os tutores, eu preciso que todos façam parte, não é? É uma exigência, não tem como a gente exigir nada de ninguém, mas eu preciso, independente da quantidade de horas. Se é um tutor que tem 30 aulas, 5 aulas ou 2 aulas, eu preciso, porque é a única forma que eu tenho de fazer formação com vocês, principalmente nesse modelo remoto. Não é? Então, se vocês têm colegas, pessoal, que não estão no grupo por qualquer situação, eu peço, por favor, que vocês peçam para eles fazerem essa, né, me enviar o contato para eu adicionar. No início do ano eu vou fazer esse pedido via circular para as escolas, mas assim, às vezes no dia a dia aí de vocês, né, vocês sabem que há pessoas que não fazem parte do grupo, que vocês peçam, por favor, para me encaminhem, né, o contato para a gente incluir, né? Lógico que sempre com autorização, porque lá no comecinho do ano, quando eu pedi para as escolas encaminharem para mim os números, né? Os contatos, foi com autorização sempre, né? Mas é para isso, é para que a gente fale, né? Que todos nós, a gente fale a mesma linguagem, isso é muito importante. Então, é isso que eu peço também para vocês. E finalizando, não é? Acho que aí desse ano que nós passamos, eu quero agradecer imensamente pelo trabalho de todos vocês. Agradecer imensamente pela parceria, pelo empenho, pela responsabilidade, não é? Por todo o amor, por toda a dedicação que vocês deram para os nossos alunos. Então, eu tenho que agradecer imensamente a cada um, indistintamente, né? Para que a educação especial inclusiva aconteça, para que a gente consiga garantir qualidade de vida, né, para os nossos alunos, a gente tem que trabalhar com toda essa garra e essa vontade que todos vocês têm. Então, eu tenho que agradecer imensamente a cada um de vocês. Me colocar sempre à disposição, dentro do que vocês precisarem, não é? Dentro das minhas condições também, porque a gente não tem, né, autonomia para muita coisa, né? A gente faz parte da secretaria, nós não somos sozinhos, não é? Então, dentro do que eu posso, vocês podem contar sempre comigo, né? Sempre com o meu apoio, sempre com a minha orientação. Eu acho que nunca, né, eu deixei ninguém aí sem uma resposta frente, né, aos questionamentos que foram feitos para mim. Nem que fosse, sinto muito, não sei, vamos procurar outra pessoa, né? Mas eu procuro atender a todos da melhor forma possível. Então, o que vocês precisarem de mim, né, que está ao meu alcance, eu sempre estou à disposição para atendê-los. E isso, eu espero que essa nossa parceria, ela continue, ela perdure, não é? E que essa parceria, ela seja aí cada vez de maior aproximação. Eu tenho muitos planos para o próximo ano, eu tenho aí algumas ideias, não é, para realizar com vocês, mas tudo depende de espera, não é? De espera e ver como as coisas vão acontecer. Mas, então, aproveitando, já finalizando, para agradecer mesmo a parceria de todos vocês nesse ano, me colocar sempre à disposição, me desculpar por algo que não agradou, não é? Que às vezes acontecem as coisas que não agradam e encerrar, né? Por aqui esse nosso ano de formação. Desejar de coração a todos vocês
excelente férias, aproveitem bastante, não é? Um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que Deus abençoe a cada um dentro, né, dos seus sonhos, dentro das suas necessidades, não é? E que nesse ano de 2020, acho que pelo menos para mim, né, significou um aprendizado muito grande. Acho que foi um ano onde todos nós fomos heróis, não é? Saímos como heróis, porque fizemos muito, fizemos acima das nossas possibilidades. E foi um ano também que, pelo menos para mim, né, significou muito, né, a parceria. O quanto é importante, né, sermos parceiros. Nós precisamos muito um dos outros. Acho que isso fica, né, aí como um aprendizado. Nós precisamos uns dos outros. Sem isso não tem como, não é? E esse ano deixou, pelo menos para mim, essa mensagem. Então, assim, agradeço a vocês por tudo, desejo um abençoado descanso para vocês, para suas famílias, não é? Que Deus, o Espírito Santo, cada um na sua crença, mas eu tenho, né, muito grande Nossa Senhora, abençoe a cada um de vocês nas suas necessidades, não é? Nos seus desejos, e que a gente possa cada vez mais sermos mais felizes, mais satisfeitos, mais realizados. Então, eu acho muito importante e proponho para vocês, né, nesse nosso finalzinho, nós somos um grupo, somos em muitos, não é? Que trabalhamos aqui pela educação especial, inclusive da diretoria de ensino. Então, né, como forma de finalizar esse nosso encontro, eu proponho que cada um, não é, na sua crença, na sua fé, na sua religião, pare um minutinho, agradeça, não é, por todo esse ano que nós passamos e que a gente, né, a gente se coloque nessas orações, que cada um de nós possamos colocar esse outro que somos esse grupo imenso, não é? Nas mãos de Deus, que Ele nos abençoe. Então, é essa a minha proposta para vocês aí de finalzinho, que cada um dedique um tempinho, não é? Nesse finalzinho de vídeo, para colocar a vida do outro, não é? Desse seu colega de trabalho, né? Que estamos próximos e ao mesmo tempo distantes, na mão do Criador. Que Ele continue a nos abençoar e nos proteger. Então eu finalizo aqui, pessoal, deixando o meu abraço para vocês. Excelente férias, excelente Natal e um ano novo brilhante. Né? Um ano novo muito abençoado para todos nós. E que a gente não esqueça nenhum momento. Não é isso? É o que eu entendo da gente agradecer. Porque esse ano nós conseguirmos terminar o ano, não é? Foi um desafio muito maior do que dos outros anos. Acho que nós ganhamos aí uma segunda chance. Quantas pessoas se foram esse ano? Não é? Então, acho que isso também tem que fazer parte do nosso agradecimento. E um beijo para todos vocês, boas férias e boas festas. Encontro todos vocês segunda-feira no webinar da PAI. Um abraço, pessoal, muito obrigada por tudo.